Good afternoon, everyone. Welcome to one more lesson. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês, os nossos segundos com o aprendizado do inglês. E para o dia de hoje, eu trago esse tópico, Confusing Verbs. Os verbos que mais complicam em inglês, os verbos que mais são confundidos em inglês. Eu trouxe para vós 5 opções de verbos que muitas das vezes são confundidos. A primeira opção é o verbo to do e o verbo to make. Vamos ver as diferenças entre o verbo to do e o verbo to make. O verbo to do e make ambos têm como significado fazer, mas a diferença está na prática. O do usamos para fazermos atividades como housework, trabalhos de casa, clean the house, sweep the yard, varrer o quintal, lavar a louça, wash the dishes ou wash the clothes. Usamos também para o homework, o nosso querido TPC, assim como também usamos para exercises, workout, usamos para exercícios físicos. Agora, o make usamos muito mais para falar da parte da criatividade, coisas físicas, coisas produzidas. Por exemplo, make the table, make a table, fazer uma mesa, produzir uma mesa através da madeira, produzida por si ou criada por si. Make a table. Podemos colocar aqui, make a chair, produzir uma cadeira. Tudo que se trata de produzir fisicamente ou criar, usamos o verbo to make e não o verbo to do. Então, para essas situações, o table e chair não usamos o do. Do the table, não usamos o make. O do para housework, homework, exercises e o make para criar ou produzir. De seguida, vamos ver o nosso ponto número 2, o verbo look e o verbo see. Vamos começar pelo verbo see, o verbo to see, na forma infinitiva, o verbo to see. O verbo to see significa ver em português, ver. Qual é que seria a diferença do verbo to see e o verbo to look? Ok, desse lado aqui temos o verbo to look, olhar. O look é muito mais traduzido como olhar. O see, ver, é algo que acontece de forma espontânea, algo que acontece naturalmente, sem a nossa intenção. Simplesmente pelo fato de já termos os nossos olhos, we have eyes, automaticamente nós conseguimos ver. É algo que acontece de forma natural, espontânea, sem a nossa intenção. Por exemplo, I can see better. I can see the students better. Eu posso ver os alunos ali, não porque foi a minha intenção. Simplesmente, se calhar, eu me virei e então consegui enxergar alunos lá. Mas se eu disser, I am looking at the students. I'm looking at the students. Estou a olhar, estou a fixar os olhos nos estudantes de uma forma intencional. O look, olhar, usamos de uma forma intencional. Eu posso me virar de uma forma intencional, eu quis me virar para poder enxergar uma coisa, ou prestar atenção com os olhos numa coisa. Look at the students. Ou se eu quiser, se usarmos o mesmo exemplo, I can look, se formos a substituir o see com look. Substituindo o see com look seria I can look the students better. Eu posso olhar os alunos ali. O que quer dizer que se calhar estou numa posição que nem essa, mas eu posso falar I can look the students better. O que quer dizer que eu tenho a possibilidade, eu posso fazer isto e focar os meus olhos nos alunos que estão ali. Mas o I can see é algo que acontece de forma natural. Simplesmente estou a andar e porque os meus olhos estão abertos, I can see the students. The students are better. Let's go to the point number 3. O ponto número 3. Vamos aqui para o verbo to learn. Verbo to learn and verbo to teach. To learn, aprender. Aprender. And to teach, ensinar.
Em português, os verbos são muito diferentes, mas em inglês muitas das vezes acontecem confusões. Então, vamos hoje tirar todas as dúvidas sobre o verbo to learn e o verbo to teach. O verbo to learn significa aprender e o verbo to teach ensinar. Example, o professor ensina aos alunos todos os temas. Teaches. Então, o professor ensina e os alunos aprendem o que é ensinado pelo professor. So, the teacher teaches the students all the topics and the students learn. De que os alunos aprendem os tópicos. The students learn the topics. The students learn. O professor ensina e os alunos aprendem. Essa é a diferença entre o verbo to learn e o verbo to teach. Que a confusão termine hoje. O verbo to listen and o verbo to hear. O verbo to listen é traduzido como escutar e o verbo to hear, ouvir. Ouvir. Tal como falamos do verbo to look e see, a diferença entre esses dois verbos é que um deles acontece de uma forma natural, simplesmente pelo fato de possuirmos um aparelho que nos permite naturalmente usá-lo. E esse verbo é o verbo to hear, ouvir. Pelo fato de possuirmos o nosso aparelho auditivo, automaticamente nós podemos ouvir qualquer barulho. É quando usamos o verbo to hear. Example, I can hear the song. Posso ouvir a música ou o som. Agora, se for assim, I am listening to. O verbo to listen exige a preposição to. I am listening to the radio, por exemplo. Listening to the radio. O verbo to listen, bem como dizia aqui a relação é como aquela que vimos no verbo to look e see. O hear acontece de forma natural e o listen acontece de uma forma intencional. I can hear, eu posso ouvir a música de uma forma natural. I am listening to the radio. É algo intencional. Eu liguei o rádio e decidi escutá-lo. I am listening to the radio. É uma forma intencional. Foi a minha intenção escutar o rádio. Borrow e lend. Outro verbo confuso em inglês. O borrow e o lend. Vamos falar do borrow. O borrow é usado pela pessoa que está a pedir emprestado. Os dois verbos têm relação com emprestar alguma coisa. Os dois verbos têm a relação com emprestar. Mas o borrow é usado para a pessoa que está a fazer o pedido e o lend é usado para a pessoa que está a dar emprestado. Em outras palavras, podemos traduzir o verbo to borrow como pedir emprestado. Como pedir emprestado. E o verbo to lend como dar emprestado. Como dar emprestado. Por exemplo, se eu quiser pedir uma caneta ao meu colega, eu irei dizer: Sorry, can you lend me your pens? Ou sorry, can I? Aqui é uma troca de sujeitos. Can I borrow? Can I borrow your pen? Bem como dizia antes, o borrow é praticado pela pessoa que está a pedir emprestado. Aqui temos o sujeito, que é o eu, can I borrow, pedir emprestado, que é praticado pela pessoa que está a pedir. Can I borrow your pen? Ou usamos o lend. O lend é praticado pela pessoa que está a dar emprestado. Can you lend me? You lend me, tu emprestares-me a caneta. Se for para eu pedir emprestado, can I borrow your pen? Or can you lend me your pen? Because you are lending me your pen and I am borrowing your pen. Eu estou a pedir emprestado, I am borrowing, e tu estás a emprestar, lend. E para os próximos vídeos e mais dicas em inglês, sigam o nosso canal. Até mais!